Olá a todos que nos escutam aí diretamente dos estúdios aí da Caixa dos Advogados de Santa Catarina, em Florianópolis, neste dia aí que é 22 de março de 2024. Amanhã, Caio, é dia de Florianópolis, então Olha, também já é mais uma alquimia aí nos nossos ingredientes, né? Trazemos aí o Caio Quintela, Caio César Nader Quintela, para que fale conosco no podcast Ativo Intangível, no qual trataremos sobre alguns assuntos aí da carreira dele, do direito, da contabilidade, do CARF, da reforma tributária, praticando já um spoiler aí do que a gente vai conversar na tarde de hoje. O Caio, ele é bacharel em Direito, ele é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, também bacharel em Ciências Contábeis pela FGV, esteve conselheiro do CARF, em turma ordinária do CARF e também na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ele é professor, é palestrante, autor de artigos em livros e também escritos em jornais de circulação nacional. No programa de hoje, nós também contamos com a presença do ilustre do nosso facilitador, Pedro Henrique Rodrigues Muniz. O Pedro é advogado, é professor em pós-graduação, especialista em direito tributário pelo IBET, é membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados aqui de Santa Catarina. A presença de vocês dois aí me honra e me orgulha bastante. Tenho certeza que todo mundo que vai nos escutar e nos escuta vai ficar muito satisfeito com o que a gente vai trazer. Então, sem mais delongas, Caio e Pedro, a gente vai começar com uma primeira pergunta. Eu faço essa primeira pergunta e depois passo ao Pedro, e assim a gente vai sucessivamente até o final do podcast, fazendo esse bate-bola com leveza, com conteúdo, para quem nos ouve. Caio, o que que te levou aí, a primeira pergunta, né? O que que te levou ao direito? em primeiro lugar, boa tarde. É uma honra, viu, e um grande prazer estar aqui. Agradeço a Caixa dos Advogados de Santa Catarina, na sua pessoa, que é um grande amigo, um amigo querido de longa data. Cumprimento o doutor Pedro Muniz também, prazer estar aí ao seu lado. E a cidade de Florianópolis, aí, na véspera aí do seu aniversário, eu sou um grande fã. Anualmente eu estou, pelo menos uma vez, né? Anualmente eu estou aí em Florianópolis, gosto demais da cidade, mas gosto mais ainda dos seus habitantes. Eu me sinto, eu me sinto não só acolhido, como eu me sinto em outro país até. Fico muito feliz, sempre. Bom, André, respondendo, é uma pergunta fácil e difícil, né? Ela é fácil de um ponto de vista que eu sou o terceiro advogado em linha vertical na minha ascendência. Então, meu avô era advogado, o meu pai é advogado e, por sua vez, eu também, né? Mas confesso que o meu pai nunca advogou. Então, não digo nunca, né? Ele advogou aí muito brevemente por 4, 3 anos. Então, eu pessoalmente nem conto muito, né? Eu acredito que eu me inspirei muito no meu avô, que eu não conheci, mas ele teve uma história de bastante sucesso aqui em São Paulo. Ele foi advogado de bancos públicos, foi advogado de ferrovias inglesas, foi advogado também de loteadoras inglesas, e ele faleceu com o nome já escolhido no quinto constitucional para o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Uma pena aí, foi bem na hora H, e ele tinha essa vontade, eu imagino, né, de se tornar magistrado, e ele falece antes de tomar posse. Mas ele fez uma história muito bonita, como advogado. Eu acredito que isso, por um lado, me inspirou bastante. E no que tange aí
difícil, eu sempre achei o direito extremamente interessante porque ele é o manual, né? Ele é o manual do jogo. Eu acho muito difícil você querer empreender na vida, empreender na sociedade sem ter lido o manual. Então, eu acho que é algo primordial você entender como se operam e como funcionam as forças que regem a nossa sociedade. Mais do que isso, a mim me atrai muito ser um operador, né, dessas regras. E dentro disso me atrai muito o direito tributário. Desde muito novo me atraiu o direito tributário, em primeiro lugar, porque você não mexe com, como eu brinco, com incidentes televisivos, né? Hoje em dia talvez, viu? Eu acho que nunca se noticiou tanto a reforma tributária, mas eu digo assim, de grande audiência, como o direito penal ou o direito de família, eu não tenho grande apetite por esse conflito, mas muito sempre me interessou essa relação entre o Estado e o particular, né? Essa relação ah, predominantemente de até onde vai o direito do Estado adentrar no patrimônio privado, né? E eu acredito que também aqui na América do Sul isso é algo muito mais importante do que se você vai para a Europa, que eles têm, vamos por assim, um acordo muito antigo, né? Eles têm uma convergência muito grande, e eu entendo que aqui a gente ainda constrói a nossa relação com o Estado. Então, eu acredito que por influência familiar muito grande, e por essa vontade de compreender e participar da, da dinâmica mesmo que movimenta a nossa sociedade, principalmente essa dinâmica de privado no público, eu acabei optando por fazer direito. E sou muito feliz, graças a Deus. Óbvio que a rotina é muito pesada do advogado, mas graças a Deus é algo que me traz bastante felicidade. Maravilha. Se a gente for perceber aí, sem querer se alongar em pegar carona na tua resposta, a felicidade está ali no ápice mesmo. Acho que é a perseguição de todo ser humano que quer alguma coisa nessa vida, né? Então, deságua tudo em ser ou não ser feliz, né? Então, mesmo com todas essas implicações aí, sabendo as regras do jogo, contextualizando, né? A gente sabe que a função aí é teoria dos jogos, muitas vezes, a gente sabe onde que a gente está inserido, né? Acho que isso é de muita importância. Também sabendo dela, acho que é um ingrediente muito forte para a gente conseguir felicidade, né? Mesmo Sem diante dúvida. de todos os espinhos que em toda área vai se ter, né? Mas, enfim, obrigado, Caio. Eu passo a palavra, então, ao Pedro. Por favor, aí, Pedro. Olá, pessoal. Boa tarde, André. Boa tarde, Caio. Obrigado pelo convite para compor esse podcast de hoje, André. Eu acho o ativo intangível uma ideia muito bacana da comissão e da própria OAB, porque ele nos dá essa oportunidade de ter um conhecimento não só do direito, mas um conhecimento multidisciplinar de quem vem aqui, de quem nos é entrevistado. Eu acompanho bastante o ativo intangível e eu acho que ele é um projeto sensacional, assim. Então é muito bom que a gente consiga continuar com ele, trazer pessoas como o Caio, que tem um conhecimento enorme para falar não só da parte do direito, mas também da parte de carreira, da parte toda de trajetória de vida, que eu acho que isso é muito bacana, é muito importante para a gente. Bom, antes de fazer a pergunta, eu vou apresentar aqui o André, o presidente da nossa comissão, né? Eu vou apresentar rapidamente ele. O André, ele é advogado, ele é o presidente atual da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina. Ele também é professor em pós e MBAs e ele foi conselheiro do TAT, aqui de Santa Catarina, também, e também do CARF. E além disso, o André também é pai do Pedro, que é o meu xará, né? O grande Pepe, uma figura, um querido. E, bom, agora passando então para a primeira pergunta, para a minha primeira pergunta, na verdade, Caio, além do direito, eu também vi que tu é formado em contabilidade. O que que te levou para essa área? Só fazendo uma breve correção, eu não tenho propriamente o bacharelado, mas eu tenho especializações que fui fazendo Uhum. na faculdade GV mesmo, na universidade, mas que aí tomaram muitos anos, né? É uma complementação. Mas no nosso dia a dia, o que mais me atrai
E é como houve uma migração. Se a gente pegar a história do direito tributário no Brasil, a gente sai de uma, né, primeiro um sub-ramo do direito civil, antes da década de 60, né, que era parte dos direitos às obrigações, cujo polo ativo era o Estado e nada mais disso. E você tinha normas esparsas, né, inclusive muitas delas de baixa hierarquia só, regendo aí o vencimento e outras poucas características dessas obrigações. Aí, ao final da década de 60 até o início dos anos 80, a gente ficou muito num direito tributário dentro da opção constitucional do nosso Constituinte de 68, que basicamente casa, né, com o advento também do Código Tributário Nacional, e a gente tem um fenômeno aí que é o direito tributário constitucional, o direito tributário dentro dos seus princípios. Então, ele já começa a ficar algo muito rico aí, né? E até esse ponto, sem grande novidade sobre o sol, a, a grande questão vem depois de 1988, uma grande lapidação na Constituição Federal, incrementando e deixando bem claro o sistema de competências, instituído o novo Sistema Tributário Nacional Constitucional, recepcionando o código, e vem o governo Fernando Henrique, aí que começa. A gente percebe uma grande reforma do imposto de renda no Brasil. E essa reforma fazendo uma remissão direta e criando uma interdependência e diversas aproximações do direito tributário, principalmente dos tributos diretos da pessoa jurídica, com a contabilidade. É interessante que os tributaristas que hoje já são grandes medalhões, são grandes referências, né? São aqueles gigantes que nós nos arvoramos sobre os ombros. Interessante que eles tiveram, né, a sua carreira, eles tiveram o seu grande sucesso profissional no início dos anos 90, e baseado basicamente em teses e contencioso judicial. Era isso a grande força motriz do direito tributário nos anos 90, e assim foi basicamente até o início dos anos 2000. E como reflexo dessa nova legislação do Fernando Henrique, o direito tributário ele mesmo foi se arvorando, assim como uma infiltração no campo da contabilidade, que antes ele era um instrumento, sempre foi, naturalmente, mas ele era um instrumento muito pouco mencionado, um instrumento muito pouco relevante. E ele vai ganhando relevância e chega exatamente num ponto que eu acredito que ficou muito difícil, a não ser que você seja um profissional exclusivamente voltado para tributos da pessoa física ou tributos que têm uma fenomenologia de incidência e de quantificação extremamente objetiva, ou nos últimos 10 anos, até 15, eu arriscaria dizer que não poderia mais profissional de direito tributário que opera com direito tributário, seja como advogado, como procurador, como julgador administrativo até judicial, ele não consegue mais operar sem o conhecimento da contabilidade. Ele é um instrumento crucial, né? Mas o fato é que essa crucialidade ela é recente. Então, da mesma forma das navegações, a gente antes falava da circunnavegação, navegava sem perder o olhar da terra. Então, eu acho que da mesma forma o direito tributário foi assim, ele continua sendo direito, mas se permite até alçar rotas mais profundas, e a grande bússola acaba sendo aí a contabilidade, e hoje é quase, repito, impossível um profissional, a não ser que faça uma escolha muito específica, ele operar na área tributária sem a questão da contabilidade. Isso por uma decisão legislativa mesmo, por uma questão de política pública, em que a legislação, né, o texto legal propriamente considerado, ele entendeu por fazer remissões à contabilidade ao invés dele mesmo instituir 100% das regras. Então, ele passa a adotar, né, por técnica de remissão, conceitos, mecanismos, e ele mesmo jurisdiciza
a fenomenologia contábil. Então, se tornou uma extensão necessária. Eu acredito que os colegas concordem e queria até ouvir, eu me permito a opinião de vocês um pouco sobre isso, dentro da experiência de vocês, até do regionalismo nosso, que é diferente. Eu opero aqui em São Paulo há 20 anos, vocês acredito que estão aí em terras catarinenses também há mais tempo ainda. Então é isso. Legal, Caio, obrigado. Bom, então aproveitando aí a deixa, eu concordo muito contigo. Eu acredito que a contabilidade e o direito tributário, eles hoje andam lado a lado. É impossível tu dissociar um do outro, a não ser, claro, tu vá para uma área muito específica, mas aí é uma área realmente específica, talvez até demais, porque para tu operar no direito tributário, para ter pelo menos aquelas noções gerais, conseguir entender as discussões, conseguir entender os mecanismos que se fala durante uma ação judicial, ou até mesmo um balanço contábil, alguma coisa, tu precisa ter uma noção básica da contabilidade. E isso é realmente um instrumento que ele deixa de ser algo diferencial, ele passa a ser algo fundamental, algo básico, para tu conseguir caminhar nesse mundo do direito tributário, que a gente sabe que é um mundo dinâmico, é um mundo que as normas elas mudam constantemente, posicionamentos eles mudam constantemente. Então é muito importante que a gente tenha essa base da contabilidade, porque todas as discussões do direito tributário, na verdade, elas, ou a maior parte delas, na verdade, elas surge de situações contábeis, de situações que se originam de instrumentos contábeis. Então, realmente é fundamental. Eu advogo, imagino que muito menos tempo do que vocês. Eu sou não querendo aqui chamá-lo de velho de maneira alguma, mas eu advogo há pouco tempo. E logo quando eu escolhi a área tributária, eu já me vi na situação e na necessidade de ir atrás de um conhecimento contábil também para entender um pouco melhor e para saber onde eu estava pisando. E a realidade aqui em Santa Catarina, eu não imagino que ela seja um pouco diferente por perfil de empresas que a gente tenha, mas ela também é muito similar a um modelo econômico que se tem em São Paulo, principalmente pelo volume de empresas que a gente tem aqui que estão em perfis de multinacional, em perfis de lucro real. E quanto mais complexa é a estrutura operacional e a estrutura contábil da empresa, mais necessário é esse conhecimento prévio de contabilidade que o operador do direito vai ter. E aí, Interessante, é isso mesmo. Concordo também. Eu estou há 26 anos aí no tributário, né? Fora os 5 anos de faculdade, que, que na verdade a gente, já desde o primeiro dia de faculdade, estava num escritório de direito tributário. Então, já tenho e via essa necessidade, né? Ah, eu acabei aí também numa participação, e já está 12 anos seguidos, um seminário catarinense de atualidade jurídico-contábil, e naquela oportunidade, há 12 anos atrás, eu levei para o CRC justamente isso. E para mim, Caio, hoje, o que eu vejo é um desafio diário de as duas profissões que são co-irmãs, elas conseguirem se olhar os profissionais e conseguirem ir juntos, né? Eu acho que daí é um diferencial para a entidade, seja ela pública, privada, mas tendo o diálogo dos dois profissionais. E às vezes a gente não tem aquele diálogo importante, eficaz, que a gente consiga realmente ter essa diferença, né? Muitas vezes, não, é só o tributário aqui, só o direito. Não, aqui é só o contábil. Não, né? Talvez essa desmistificação é que eu sinto. Todo mundo já discursa dizendo que são co-irmãs, mas eu acho que no dia a dia a gente ainda precisa evoluir um pouco, né? Bem, daria também para a gente ficar aqui nesse tipo de discussão um longo tempo, né? Eu parto para a próxima. O Caio e eu fomos colegas aí do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O Caio estreia aqui como um conselheiro convidado, ou ex-conselheiro convidado do CARF, para trazer os vários ativos intangíveis que ele traz consigo, né? Para ti, Caio, o que representou o CARF
na tua carreira. E um fora do nosso roteiro ali, né? Eu não é bajulação, não é confete, mas principalmente os teus últimos votos já na Câmara Superior, teve vários ali que eu selecionei, levo em aula, levo em discussão, não é confete, Obrigado. muitos deles naquele período ainda do voto de qualidade antigo, e eu penso que o poder ali de retórica, de persuasão, de formação de convicção e pensamento deve também ter sido muito interessante naquela rapinha do tacho ali tua de final de mandato, que eu achei que teve votos ali muito legais. Não, infelizmente a gente não consegue evoluir em vários deles aqui, porque é um bate-papo, mas quem sabe aí um dia a gente faz só os votos que prevaleceram no modelo antigo do voto de qualidade que veio do Caio. Já seria aí muito rico. Mas, enfim, Caio, o que representou para ti, na tua carreira, a passagem aí pelo CARF? Olha, André, em primeiro lugar, muito obrigado, ainda que não seja bajulação, é uma deferência muito grande ouvir isso de um colega tão experiente, um colega que eu admiro, e um ex-conselheiro também com o qual eu pude dividir aí as bancadas, né, de julgamento. Fico muito feliz, muito honrado de ouvir isso, e mais ainda que você tem levado nas aulas, que assim como também professor sou, é sagrado isso, né? Então eu fico muito feliz desse sacramento que foi essa bênção sua cuidada sobre o meu trabalho. Fico muito feliz, meu cara. Maravilha. Mas, de fato, o CARF, ele foi um momento importante, ele queira ou não, está mostrando cada vez mais um divisor de águas até do estilo e da natureza do meu trabalho de advocacia, isso é bem interessante. Eu entrei no CARF, eu já tinha um perfil aí cada um chama do jeito que quiser, advogado sênior, coordenador, e eu estava nessa coisa aqui em São Paulo de participando de pleitos e processos, fim do plano de carreira para me tornar sócio de uma banca e sempre com uma ideia muito forte de ter a minha banca também. Eu gosto muito dessa parte comercial porque eu gosto de pessoas, né? Eu, o estudo é super necessário, eu sou professor, estou sempre estudando, mas não existe vamos deixar essa parte só para as máquinas, né? O direito ele é necessário você estudar para levar para outro ser humano, para debater com outro ser humano, senão não faz absolutamente nenhum sentido. Então, eu tomei essa decisão. Foi algo, eu acho que isso é interessante, o pessoal mais jovem que está ouvindo, foi aquele respirar fundo e vou falar, olha, eu vou construir um ativo tangível. Foi exatamente isso, né? Vem ao encontro, né? Com muita felicidade ao nome do podcast aqui. Eu falei, eu vou construir um ativo intangível que de alguma forma eu acho que vai me trazer alguma autonomia, exatamente para fins de me enveredar num voo solo, ou mesmo trazer um destaque. A competição é muito grande, né, entre profissionais capacitados e, naturalmente, a carreira. A gente tem que pensar que a carreira é temporária. Invariavelmente você vai se tornar um empresário, você vai se tornar um advogado, né? Ainda que seja uma história grande, isso pode ser um fato retardado, mas você vai se tornar sócio, né? Seja da sua, seja de onde você está, ou até de uma outra que você não conhece. Então, isso traria até uma grande especificidade para a minha atuação. Eu sempre gostei de contencioso administrativo, que, sinceramente, com todo respeito aos juízes, desculpa, é onde a coisa é feita. Como eu faço uma comparação, você pode comer carne em muitos lugares. Aqui em São Paulo, você pode comer na calçada de grandes avenidas, ou você pode ir a grandes lugares especializados. Você pode. Então, é isso. As varas do Poder Judiciário, obviamente, cada uma vai ter a sua especificidade, aí você vai para os tribunais, mas digamos que você vai encontrar de tudo. E o CARF ele tem uma obrigatoriedade, senão ele não existe, senão ele não funciona. Isso não tem a ver com julgar favorável ao contribuinte de fazenda, viu, para quem está nos ouvindo.
fato é que, independentemente da conclusão alcançada, o CARF ele tem a necessidade de operar dentro da filigrana da própria construção, eu diria, né, André, do direito tributário. Então, eu saio do CARF, né, numa posição que eu acabei sendo naturalmente muito procurado pelo mercado, seja como parecerista ou seja para trabalhar como interventor, um advogado interventor dentro de parceria em processos de alta relevância, seja pelo valor, que é economicamente relevante, ou pela complexidade, que é tecnicamente relevante. Então, eu digo que se não fosse o CARF, de forma alguma isso teria acontecido, porque eu acho que com poucas exceções, essa procura que existe. Eu sou professor de M&A, né, de tributação do M&A, de fusões e aquisições no INSPER hoje. Então, com exceção dessa parte da tributação das compras e vendas de participações societárias, das fusões de grandes grupos, realmente o que eu sou procurado é o CARF. Então, no meu caso específico, até agora, André, tem sido um divisor de águas, inclusive do meu produto, e não foi, óbvio que foi algo que eu escolhi indiretamente, mas não foi algo assim que eu saí do CARF e falei, agora só vou vender pareceres sobre o CARF, agora só vou patrocinar. E interessante que a questão do patrocínio de carteiras grandes é algo que não veio. Também, pessoalmente, até estamos entre advogados, não me interessa que tem um custo muito grande quando você decide patrocinar 30, 50, 100 processos, né? E não é esse perfil. Então, é muito oportuna a sua pergunta, porque a gente acha que a gente controla muita coisa na vida, né? A gente não controla quase nada, inclusive nossa vida profissional. Você é um produto para o seu cliente, mas quem vai decidir o tipo de produto que é, sinto lhe informar, você decide um pouquinho, tá? Mas é o mercado que vai dizer o que você é. Então, foi um divisor de águas e abriu essa porta que eu nunca, propositalmente, teria me inclinado, né? A virar parecerista e a virar essa figura aí do advogado parceiro que entra, né, num caso que já está patrocinado por uma banca que geralmente tem a carteira daquele cliente, mas naquele processo eu entro para dar um parecer, fazer uma sustentação oral, escrever os memoriais. Maravilha. Eu acho que acaba nichando, né, muitas das coisas. Isso. Também essa visão tua de repente, ser um ex-conselheiro, depois voltar à advocacia, a gente tem que ter um olhar empreendedor também, né? E coisa que não se aprende, ao menos aqui em Santa Catarina, as faculdades que eu tenho conhecimento, não se aprende a empresariar a Sim. sua própria carreira, né? Então, a gente vai afiando o facão à medida que as coisas vão acontecendo e sendo persistente, resiliente, vendo, às vezes, um nicho, um caminho de interesse, né? É o que também aconteceu comigo ao longo do tempo. Às vezes, a gente fazia a mesma coisa durante 2 décadas, né? Às vezes, faz com que a gente não acorde brilhando os olhos, babando sangue, como muita gente diz, querendo fazer aquela coisa, né? E aí realmente a gente tem que respirar fundo, olhar, tentar aí num contexto, num 360 graus, para ver onde que a gente vai, né? Onde que o caminho vai. E é como tu falou, geralmente a gente pensa que domina, mas a gente naturalmente, eu acho que até é bom, a gente é dominado, né, por vários fatores, né? A gente pensa que manda, mas o destino é que vai mandando realmente. O importante, eu acho, é não desistir, né? Ter um foco para alguma coisa. O meu caso, aproveitando até, o meu foco é a curiosidade. Então, como que eu vou resolver aquele problema? E aí às vezes é um looping, né? Mas eu acho que isso que faz eu acordar e continuar, né? Eu acho que isso aí que é o importante. Mas vamos lá. Pedro, agora a pergunta está contigo aí, vamos em frente. Vamos lá, então. Vamos seguir no tema do CARF aqui, mas mudar um pouquinho. Ele ficou em alta no último ano, principalmente em questão de repercussões, de modificações que ele teve na própria estrutura.
E uma dessas foi o regimento interno dele. Teve uma modificação no regimento interno do CARF recente que alterou muita coisa. Na tua visão, Caio, todas essas modificações do CARF, elas foram mais positivas ou mais negativas? Tu consegue ver um pouco mais de progresso ou de retrocesso nesse cenário atual dele? Olha, muito boa pergunta, Pedro. Até vocês vão me permitir, é aquela coisa do advogado, né? Basta você aprender a falar depende. A história do papagaio que aprendeu a falar depende se formou em direito, mas, qual é a verdade por trás disso? É que são muito raras no direito as verdades absolutas e o maniqueísmo de bom ou ruim, né? Eu acredito que todas elas têm uma intenção muito positiva, todas elas vêm para atender alguns anseios, e aí, como eu vou tratar na sequência, surgem alguns problemas na medida de que você vai tentar atender o anseio A e, talvez por desatenção, ou talvez pelo famoso cobertor curto, você acaba desatendendo o anseio B. Então, eu acredito que o grande mote da reforma do regimento do CARF, algo que foi dito abertamente pelo nosso ministro, então foi uma reforma de cunho, ah, é, de objetivo político, porque claramente o ministro ele toma posse, ele confessa que tem ali um plano de arrecadação ousado e ele põe o CARF abertamente nesse plano. Muita gente se assusta e fala: poxa, mas espera aí, é um tribunal, eu não posso vincular a arrecadação, que naturalmente pressupõe em contencioso vitória da Fazenda, a um lugar que vai julgar. Talvez não tenha sido feliz, então eu gosto sempre de fazer a melhor interpretação possível, eu gosto sempre de presumir a a inocência das pessoas. Eu acredito que o que ele quis dizer é que, dentro de uma estatística que sempre existe em qualquer tribunal, que boa parte é dado à Fazenda Vitória, se acelerar e aumentar o julgamento, por uma questão lógica, você vai ter mais dinheiro entrando no caixa. Então, eu acho que não só eu acredito que foi isso, mas como o regimento interno, ele acabou provando que essa foi a intenção. Então, a motivação, não se enganem, foi exclusivamente para aumentar o volume, a velocidade de julgamentos. Exemplos: aumentou-se o número de turmas, isso ainda está em implementação, mas já está o CARF operando hoje com turmas ordinárias de 6 ao invés de 8, como era na nossa época, né, André? E alguns conselheiros, como eu brinco, eles estão nem no banco, não estão nem no banco do reserva, eles estão fazendo aquela voltinha no campo para entrar de novo, que saiu uma portaria provisória tirando esses 2 conselheiros da turma de 8, mas é para, nos próximos meses, formarem novas turmas. Então, a gente vai deixar de ter 5 turmas ordinárias por sessão, e cair sim, cada sessão é temática, para quem não conhece. A primeira, resumão, tá? Imposto de renda, CSLL e multas relacionadas à renda, vamos por assim. A segunda, imposto pessoa física, previdenciário. Terceira, todo o resto, coitado do André, que é PIS, COFINS, IOF, CID, aduaneiro, e o que não está aí está na terceira, tá? Então, Antidumping, mais um monte de anti-dumping, sim, antes tinha 5 coisas. turmas, então, em cada uma dessas sessões, né? Vai passar 7 ou 8. Então, mas por que isso? Para aumentar o volume de julgamento. Também houve a possibilidade das sessões assíncronas. É o nome bonito do plenário virtual que o STF inaugurou, tá? Eu acho que esse é o ponto, eu já trouxe ele, é o mais polêmico e o mais temerário. Mas qual é a grande vantagem? Você não precisaria da reunião, o André também, sabe, a gente tem cada história como o CARF, ele é muito legal, o que atrapalha são os julgamentos, mas né, as reuniões de você pôr os conselheiros juntos, você vê eu paulistano, operando em São Paulo, o André catarinense, operando aí em Florianópolis, a gente se conheceu nessa reunião do CARF, junto com colegas também. A gente tem o Augusto Fiel, nosso amigo em comum, do Rio de Janeiro, né? Então, para você juntar literalmente essa turma, é um esforço. E você conseguiria, através do plenário virtual, da reunião assíncrona, promover julgamentos
sem a presença simultânea dos conselheiros, inclusive virtual, porque virtual tudo bem que você não tem a passagem, mas, na minha opinião, é uma questão muito mais de custo, porque você ainda só vai conseguir reunir todo mundo junto uma vez por mês. Porque o jogador vai ter que parar, ler, fazer os votos, preparar para prolatar. Se você tira essa questão da reunião, eu concordo que você consegue aumentar o número de julgamentos, porque você só deposita o seu voto. Basicamente, você terminou seu voto, você manda ele por e-mail. Não estou brincando, é isso. É isso. Né? Você tira. É legal, mas eu acho que a gente cai aí na armadilha da tecnicidade exagerada, da burocracia, da solução burocrática acima da solução jurídica, porque a grande questão de qualquer colegiado, que existe até um princípio jurídico, que é o princípio da colegialidade, ele deixa de existir. Então, na verdade, você está pondo 4 pareceristas, que um não sabe como o outro está votando, e de repente ele se abre o envelope, parece Oscar, né? E daí depois você faz uma conta aritmética, como 3 votaram aí para o Robert De Niro, um para o Al Pacino, e o outro esqueceu de votar. Então, 3-1. Então, pronto. Eu acredito que, de novo, podem estar na esteira de aumentar o volume de julgamentos, mas tem que tomar muito cuidado. Então, a minha crítica, Pedro, ela é essa. Eu acho que é direito do Estado, do Ministério da Fazenda, incrementar o volume de julgamentos. Isso faz parte daquela zona discricionária da política tributária, isso, na minha opinião, também, desde que não seja afetado a imparcialidade do julgamento. E, nesse segundo ponto, que é o que eu acho que está em risco, a qualidade da decisão. Uma decisão monocrática a portas fechadas, ela continua sendo uma decisão absolutamente personalíssima. O fato de você estar somando várias decisões monocráticas para extrair uma maioria não faz dela uma decisão colegiada. Essa é a grande questão. A decisão colegiada é porque o relator ele vai lá, ele estudou o processo e ele dá o primeiro voto. Mas o acórdão ele é construído, tá? É uma visão muito burocrática, muito tecnicista, achar que basicamente é uma somatória de decisões individuais e você extrai uma maioria disso. Infelizmente, o nosso Supremo adotou isso lá atrás, já lamentava muito e agora estou com medo, né? Como diria o Armínio Fraga, agora estou com medo, mas de implementar as reuniões assíncronas no CARF. Mas de resto, é tudo essa política de aumentar o volume. Lamento pelos conselheiros, que eu sei que parece muito, mas antes a gente tinha um prazo de 30 dias para formalizar as decisões. E acreditem, às vezes você julgava 15 processos. Então, você, a cada 2 dias, além dos votos que você tem que fazer para o mês que vem, você tem que. O conselheiro do CARF não tem gabinete, ele não tem assessoria, ele não tem estagiário. Então, 30 dias já era o limite do possível. Isso foi reduzido para 15. Eu garanto que vai ser insustentável. Se eu tivesse que apostar, se houvesse aquela casa de aposta de Londres, que pode apostar tudo, né, André? Eu apostaria que essa norma não dura 6 meses, porque vai ter conselheiro do CARF descumprindo o prazo regimental, que simplesmente é impossível, né? Quase a curva de Laffer dos conselheiros. Se você põe um prazo muito apertado, todos os conselheiros vão começar a descumprir esse prazo. Isso é ruim para todo mundo, porque as decisões vão ser ruins e elas vão demandar o quê? Embargo de declaração. Embargo de declaração vai ter que ser julgado. Então, em vez de você esperar 30 dias para formalizar, você vai formalizar em 15, vai ter um novo julgamento que vai demorar 1, 2 meses para ir em pauta. Então, eu vejo com, não diria bom nem maus olhos, eu vejo dentro de um exercício de prerrogativa, de transformar o tribunal num processador mais célere, mas eu acredito que, infelizmente, está esbarrando em 2 pontos que vão deixar as decisões mais pobres, que é a síncrona e o prazo apertado para formalizar. Lamento muito e gostaria de, quem sabe, tem alguém ouvindo a gente, quem sabe alguém muda de ideia e volta atrás nesses pontos. Legal, cara. Pô, é muito bacana ouvir assim a opinião de alguém que esteve tão dentro do cara, que tem esse conhecimento tão apurado do funcionamento dele. Eu acho que isso é muito bacana. Realmente dá uma. Eu já abriu minha mente assim em relação a essa reformulação na estrutura do cara. Bom, André, a próxima pergunta é tua, cara. Caio, dá vontade da gente fazer um outro podcast aí, né? Porque tem muitas coisas ali dentro e que vieram de fora, importadas, como
do STF nessa questão das sessões, né, virtuais, mas embarcando nisso, por exemplo, nós tivemos agora 3 propostas de súmulas, né, sobre temas, melhor dizendo, no STJ, as 3 agora recentes e primeiras modulações de efeito que veio disso. Teve uma ali que tinha quase que aí 18 anos de decisões monocráticas baseada em decisões de turma, que agora eles modularam diferentemente. E também essa questão aí ligada ao tempo. Isso aí é um negócio que daria aqui da gente ficar a tarde toda no podcast discutindo isso, mas esses fenômenos, às vezes, de pegar uma decisão que é, de repente, colegiada, se transformou em um entendimento pacificado, e aí daqui a pouco, no monocrático, se decide algo que deveria ser mais bem explorado em turma, nisso que o Caio falou, na construção de um acórdão. A ideia da construção de um acórdão. Esse negócio de fazer ali o envelope como uma licitação ou algo do gênero é um negócio que assusta. Eu acho que vai assim contra, né? Vai de encontro a tudo que o CARF construiu ao longo desses quase um século de existência, né? Embora em modelos aí às vezes constitucionais diferentes, momentos políticos diferentes, mas nesse final aí de CARF, né? Eu acho que ele tentou construir algo diferente do que ele está agora. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Teria que ter um debate muito maior, a presença maior da sociedade civil organizada. Eu fico curioso, Caio, eu sei que vai se alongar, a gente até está próximo de terminar o período do podcast, né? Mas eu fico curioso, né? Tipo, o comitê de aprovação de conselheiros do CARF. Ali está diverso. Tem a OAB presente com assento, tem a magistratura federal, né? Tem as confederações, tem a Procuradoria, tem a Receita Federal. Bom, ali então todo mundo é ouvido. Será que a gente não poderia ter um modelo parecido em debater um regimento, né? Será que eles estavam olhando para todos esses assuntos que o Caio trouxe? E mesmo que tivessem olhado, eles mediram o risco disso? Vamos produzir mais. Produzir mais, às vezes, num primeiro escaninho de trabalho, no segundo vai ter um monte de embargo, declaração, e aí? Né? Então, realmente, o nosso cargo lá não tem glamour nenhum, né, Caio? É na veia, né, na raiz, né? Então, espero que realmente essas realidades aí elas mudem. Muito boa a tua resposta aí, as tuas respostas. Isso aí também me preocupa bastante. Às vezes, num primeiro olhar, em querer acelerar e ter um resultado, acaba sendo um tiro no pé, digamos assim, né? Em termos até de gestão do próprio tribunal. Enfim, quem estiver vivo verá, né, Caio, esses 6 meses aí. Vamos ver. Aguardem. Se eu pudesse apostar. E digo mais, André, até acho que eu peguei um pouco leve, mas foi autoritário a mudança do regimento. Deveria ter a figura da consulta pública. Se a gente vai na nossa Constituição, poxa, o artigo 1º fala do exercício do poder direto ou indiretamente. Então, tudo bem, nós temos os nossos gestores, os nossos alguns eleitos, né, os apontados pelos eleitos, que é o caso do CARF, por aí. Mas você tem a figura da consulta pública. Eu acredito que se você perguntar a qualquer pessoa se dentro de uma democracia, se há um dia para fazer uma consulta pública não é mais favorável do que fazê-lo sem consultar a sociedade, é óbvio que existem medidas de urgência em casos raríssimos, mas por que não fazer uma consulta pública? Isso me desagrada muito. Demais, e eu acho que você acertou em cheio, André. Eu acho que foi essa coisa do afã, da velocidade, e a gente, infelizmente, está vivendo uma era que a impressão que eu tenho é isso de, para fazer votar rápido, cria uma situação de urgência.
porque e ao contrário, tá se valorizando a velocidade da decisão em vez da qualidade da decisão. Então não se faz consulta pública, ou nem se solicita uma manifestação, uma carta dos membros, como você falou, oficialmente reconhecidos, que estão lá no comitê de escolha do conselheiro, porque eles vão escolher os julgadores, mas não vão se manifestar sobre o regimento. É interessante. Eu acho sempre essa modalidade assim estranha, né? Por mais assim que a gente tenha retórica, o romantismo nisso tudo, né? Ah, mas daí consulta demora, tal. Recentemente, eu acho que há 2 ou 3 anos, ou um pouquinho mais, nós tivemos uma consulta pública para mudança do regimento. Eu, inclusive, como pessoa física, fiz dois, mandei por e-mail lá, na época da gestão da Adriana Rego. E Uhum, não sei o que que deu aquilo. O que eu sei é que resposta sobre aquela consulta, que foi um ato muito interessante, não se teve mais, né? Então, certamente isso teve várias pessoas que devem ter opinado, dado sugestões, e essas sugestões, inclusive, poderiam ser agora validadas nesse novo regimento, né? Então, sim. se não abrisse nenhuma consulta, que ao menos ouvisse aquela consulta passada, que eu penso que já seria de bastante valia para esse estado atual do novo regimento. Mas às vezes se perde grandes oportunidades, né? Tocasse numa palavra que para mim eu valorizo muito, né? A democracia, né? Por mais de novo retórico ou romântico que seja, nós estamos todos aí nesse barco colaborando, financiando o Estado para que ele nos traga alguma coisa. Então, eu penso que, mesmo que a gente não tenha atendido o nosso pleito, mas que ele ao menos seja respondido, ainda que negativamente, eu acho que aí se encontra a democracia, né? Enfim. E levando na próxima, Caio, a gente aí tem mais uns minutinhos para tratar no nosso podcast da reforma tributária, né? E também aqui eu arrisco a te dizer, ah, a gente viu aí, eu digo às vezes em alguns debates, enfim, sobre a reforma tributária, para mim ela trouxe aí um alvará de construção, né? Esse alvará de construção foi a PEC transformada na emenda 139 e agora a gente vem a execução dessa grande obra, né? Desse alvará de construção a gente vai executar por meio de regulamentações, né? Temos aí leis ordinárias para disciplinar algumas coisas, leis complementares para outras e na carona disso a criação de grupos de trabalho, GTs, né? Teve 19 grupos de trabalho, em nenhum deles também a ouvida o trazer a sociedade civil para eles, né? Alguns setores reclamaram, pediram para entrar, o governo está estudando se ingressam ou não, mas na criação dos grupos de trabalho, ele iniciou dia 1º de março, agora, e termina dia 16 de maio. Nessa regulamentação, Caio, como que tu vê aí a reforma tributária nas regulamentações? Eu achei muito feliz e muito precisa a sua metáfora. Eu acho que realmente a EC 139 ela é o projeto que foi submetido, e foi aprovado e agora vai se construir, né? Muito pouco se extrai do que está ali. No máximo uma fundação que existe, e mesmo assim na hora da execução a fundação pode ficar muito diferente. Eu entendo que primeiro, a gente tem uma patologia que se repete. Eu não sei por quê, eu não quero ser político, eu estou sendo técnico, em termos constitucionais, técnico. Não sei por que essa opção, novamente, do Estado se isolar, como se quase que um indivíduo fosse diverso da sociedade, né? O Estado ele só é indivíduo por ficção necessária para a execução do seu papel. No fim do dia, o Estado é a sociedade, ele é a parte gestora da sociedade, é o cérebro do corpo, é o encéfalo do corpo da sociedade. É como você dizer que por que você não acordou hoje? Porque meu cérebro não quis. Eu queria muito, mas meu cérebro não quis. Então, essa coisa do Estado querer
fazer algo sem a participação da sociedade, eu acho extremamente estranho, no mínimo, né, dentro de um ponto de vista democrático, e infelizmente essa patologia parece que está se repetindo. Eu acredito que durante as PECs, de fato, houve muita interferência no projeto, mas agora que é hora da construção, André, eu concordo com você que eu estou preocupado também com esses grupos de trabalho que, tudo bem, têm a sua missão e devem ter a sua missão, formado por membros do Estado, que naturalmente vão pegar esse ponto de vista do gestor da res pública, mas também faltaria, e voltando, né, fazendo aquele vínculo, da mesma forma que o acórdão não é um somatório de decisões isoladas, você não pode simplesmente dizer, ó, a gente vai pôr esse interesse, esse interesse, esse interesse. Você tem que ouvir o que cada um da sociedade pensa daquele assunto. E nisso você já conseguiria, na minha visão, antever litígios e consertar literalmente na lei complementar, porque o direito tributário, é isso que eu acho importante. Eu sou 100% a favor e sempre falo da cooperação entre fisco e contribuinte. Esse é o futuro e esse é o único que pode existir. Porém, da mesma forma que isso é um dogma, que só funciona a tributação com cooperação, existe outro dogma inalterado que sempre vai haver tensão entre particular e Estado, tá? É raríssimo, e eu acho que é mentira você dizer que na Noruega existe tensão, existe, porque é natural, é uma medição de força ali de pretensões diversas. Então, quando o Estado ele começa a agir sem a participação na gênese da cooperação do particular, isso não vai fazer com que a tensão suma, só vai jogar a resolução disso, porque vai sair um texto sem esse tempero, sem, com essa distância do meio termo. E como resolve isso? Com litígio. A não ser que proíba agora ou se puna o contribuinte gigante. Né? Mas não deixar participar da formação de uma lei sim, é a receita pronta para um contencioso futuro. E eu acho que aqui esse ingrediente velocidade e essa participação una do Estado, né? Sim. Pegou dois exemplos aí, o pessoal que está escutando, né? E pensar o regimento do CARF, o novo, como que foi feito, finalzinho ali do ano passado, e também Uhum. a PEC, né? Ver um movimento do executivo para trazer algo para o CARF e um movimento do legislativo trazendo para a sociedade, né? Mas o método, né? O mesmo, né? A O rapidez mesmo. Modus para operandi baixo, né? idêntico. Vertical, né? Vertical, não é horizontal, né? Então, isso também é muito Isso. interessante para nós, como cidadãos, olhar bem esses fenômenos, né? Queremos ter um representante que faça isso conosco, né? E também aqui quero, por favor, né? Aliás, eu até estou sendo político, Caio, mas não partidário, hein? Apartidário. Exato. Político, a gente está Política é sendo desde o ciência início também. que esse podcast apareceu aqui no ar, né? Não, mas Maravilha. tem que ser. Assunto a gente tem aí para muito, né? Pedro, vamos de repente aí para a última, né? A gente teria mais aí um tempo. Por favor, aí faça a tua pergunta, aí a gente vai se encaminhando aí com calma no ritmo nosso, para o final. Não, beleza. Só uma dúvida aqui, André. A gente teria uma agora sobre as plataformas digitais, a Isso, parametrização. essa aí, essa Essa aí. mesmo? Tá. Vamos nessa Então, aí, que essa aí é boa, hein? essa é Essa é boa, essa é bacana também. Caio, nos últimos anos a gente observou um aumento de plataformas de dados que conglomeram muitos dados, principalmente por parte do governo federal. E essas plataformas, um bom exemplo delas são aquelas que fazem uma geração e uma gestão das obrigações acessórias, como o SPED, o E-Social, uma cooperação também acaba gerando uma cooperação tanto entre o fisco federal quanto os fiscos estaduais e municipais.
E essas informações, elas acabam se cruzando e acabam sendo parametrizadas, gerando uma certa malha fiscal. Uma malha fiscal num parâmetro digital, num cenário digital. E eu queria te perguntar, tu acha que esse é o presente e o futuro da tributação num cenário nacional? E se o profissional de direito e da contabilidade, ele vai precisar se atualizar, seja do pelo direito digital, seja pela questão de robotização, pela parametrização dos dados, se ele vai precisar ter essa atualização com base em todas essas vertentes? E como que tu vê também esse futuro do presente, né, por assim dizer, para essas duas profissões, tanto a advocacia voltada para essa parte fiscal quanto a contabilidade? Olha, pergunta boa, viu? Concordo também. É muito boa. Em primeiro lugar, é, é uma repetição helicoidal, né? Desculpa aí o termo, mas eu acredito que o mundo ele não anda para frente nem para cima, ele anda em helicóptero. Então, do mesmo jeito que as coisas elas não se repetem propriamente, mas também tudo volta para o mesmo lugar. Então, eu acho que da mesma forma que, vamos lá, a gente tinha uma matriz constitucional, a gente tinha até o final dos anos 90 ali, começo dos 2000, tributarista que precisava saber de Constituição e de lei, depois Constituição, lei e contabilidade, a nova fronteira é o domínio e o controle e principalmente saber ler. Esse é a grande palavra, você saber ler bancos de dados e entender como funciona a, a dinâmica dele. Da mesma forma que o cliente vai perguntar para você como funciona a compensação, né? Um PER de compra, oferecer um PER e já fazer a compensação, e você vai explicar direitinho, juridicamente. É, é, Cada vez mais ele quer saber, tá, em que linha eu vou lançar isso da minha ECD, que já vai carregar automaticamente para ECF. Hoje, muita gente corretamente acho que fala, tá, não, ó, vamos chamar o contador, fazer um call. Mas era assim 15 anos atrás, né, com a contabilidade. E hoje, olha só. Então, eu acho que segue exatamente, a gente está na nova volta da helicoide, a gente está chegando para a mesma posição, só que avançando. Só que agora, em vez de a gente estar no ponto da contabilidade, é um pouco dessa questão. Não é propriamente ciências contábeis, tá? Que eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente ter que escrever código-fonte. Espero, assim espero, se Deus quiser. Mas eu acredito que, mas saber caminhar nesse mapa, né? Nessa carta aí que ficou de funcionamento, ela vai se tornar de extrema necessidade para não só você fazer a identificação das dinâmicas e das relações entre dados, que você muito bem pôs, até respondendo, mas nem precisa se responder, criou-se um sistema de malhas. Hoje é informação. Né? O que lá atrás teve toda aquela preocupação, a gente vê o professor Paulo de Barros, que se debruçou, falou tanto da regra matriz e o lançamento misto, o lançamento isso, o lançamento aquilo. No fim do dia, era a gestão da informação, né? Então, hoje, essa gestão da informação e essa fenomenologia, ela está habitando outro mundo, né? Então, ela sai do mesmo jeito que você sai da força motriz a vapor e você hoje está numa propulsão a jato, é exatamente isso, não mudou. Lá você tinha três hipóteses de você fazer, você tinha que preencher à mão a declaração e submeter. Hoje, tudo bem, é a CPU do seu computador na nuvem pegando, mas no fim é exatamente a mesma coisa. Então, repito, se o tributarista precisava saber como operar uma declaração, como se operava uma, né, um recolhimento. Depois, hoje, né, e há poucos anos atrás, ele já tinha que saber se você classificou isso como um ativo mobilizado, um ativo circulante, por aí vai, não sei o que, a gente vai ter que saber de qual vai ser a reação e os efeitos de eu alimentar o meu sistema com a informação X. E aí, o que aumentou é a velocidade. E aí o perigo também, porque às vezes um lançamento errado ou um lançamento
diverso, e esse é o problema, é o lost in translation. Não adianta você, na reunião, na parte jurídica, bolar uma coisa para o seu cliente, o cliente aceitar esse planejamento, aceitar essa postura, essa estratégia, e você não ter os instrumentos de fazer uma execução fiel daquilo. Não adianta você ter uma... É a mesma coisa de um arquiteto que desenha como Michelangelo, e você, na hora de você exatamente esculpir o Davi, você chamar um cara ali caolho que tem 2 dedos só, entendeu? Então, basicamente, está virando o cinzel, o formão e o martelo, isso. E se você quer ser um artista no que você faz, seja bom com o cinzel, o formão. Agora ele chama ambiente RED, ECD, ECF, inteligência artificial. São as novas ferramentas. É fato. É fato. E te digo mais, Caio, eu tenho pesquisado, e eu acho que já a gente terminando o nosso podcast, certamente a robotização, o ouvidinho dos nossos celulares, do computador, vão mandar para mim no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, pós-graduações sobre esse assunto que nós estamos falando. Te digo isso porque eu tenho recebido e muito. Me interesso por esse assunto, já busquei, inclusive. Esse é o assunto que eu mais tenho assim me antenado para tentar falar a linguagem do que está acontecendo, né? Um ambiente como a plataforma do e-social, por exemplo, que um médico do trabalho dá uma informação e daqui a pouco pode gerar um descumprimento de obrigação acessória, né? Pergunto para advogados trabalhistas, tá, mas e essa informação de uma reclamatória trabalhista? Não, não, isso aí é problema do contador. E eu digo para mim, não, 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 é de todos nós. A gente tem que saber que aquilo ali está indo para um lugar só e o que esse robô deles vai fazer para a gente. Então, isso aí, para mim, e eu já vi, aí tem pós que é só o direito digital, um que tem uma pegada que é mais de engenharia de dado, a outra que é só tributário, a outra que é só contabilidade. Não tem ainda essa simbiose aí. E eu acho que, espero que tenha, porque eu vou estar muito afim de fazer. Ah, pessoal, a gente está chegando aí no final, eu vou ter que pular uma pergunta, vou partir para o finalzinho, Caio, ah, e pedir uma dica tua para quem nos ouve aí, seja advogado mais novo, pleno, sênior, contador, o que que tu achas interessante aí para comandar a profissão? Podes te despedir daí depois e aí eu passo para o Pedro, Pedro se despede e eu finalizo. Pode ser assim? Perfeito. Bom, eu diria para os mais experientes, que é o que o André bem pôs, 2 coisas que o André pôs, então eu vou desenvolver aqui o que foi trazido por ele, que é a resiliência e a insistência, de que você nunca sabe qual vai a tacada que vai cair dentro do buraco, e isso é verdade. O importante é continuar dando tacadas, tá? Tem indivíduos que acertam na primeira e tem indivíduos que acertam na 18ª. E é assim. Então, a resiliência é muito mais importante, na minha opinião, do que coisas como a inovação ou como o volume contratual dos negócios. Escolha o seu caminho e fique nele. E para os mais jovens, nessa linha também, mas uma coisa que eu estou vendo dos mais jovens, que é a ansiedade, todos nós lidamos com ansiedade, tá? Mas em relação à ansiedade profissional, a gente tem que pensar que carreira é um grande trem. Cada trem tem um vagão, e isso é verdade. E, cara, cada vagão é o seu tempo de formado. Dentro do seu vagão, você pode estar lá na frente ou você pode estar lá atrás. E é isso que você consegue controlar. Onde você vai sentar, mas dentro do seu vagão. Eu vejo jovens muito insatisfeitos porque eles não estão na locomotiva. E a locomotiva da carreira jurídica, ela está destinada, e é empírico, não é uma regra, é fato. Quem consegue chegar na locomotiva são profissionais que estão aí com 30 e poucos anos de carreira. E eu vejo isso de tentar sair do vagão de helicóptero, cair montado na... Não existe isso na nossa carreira. Existem outras,
tudo bem, e são raríssimas. E geralmente eu tenho muitos colegas, por exemplo, do mercado financeiro. Eu tenho um amigo meu que está se aproximando dos 50. Ele já está se preparando para trocar de área porque ele já está absolutamente rejeitado pelo mercado, vamos por assim, contratual financeiro. Ele ou tem que empreender ou trocar. O advogado já é totalmente diferente. O advogado com 48 anos, ele está no ápice, ele está chegando perto da locomotiva desse trem. Então, tenham paciência, óbvio, lute sempre para estar na frente do seu vagão, mas não tente pular para outro vagão que você vai cair do trem, certo? E fique calmo, que o trem anda para frente, sempre. É só ficar tranquilo. Mas uma vez que você andou no seu vagão, calmo, resiliência, né, André? Maravilha. É isso aí. Beleza. Agradeço a todos, Por favor, Caio, siga. agradeço muito a todos. Espero revê-los, mas gostaria muito de revê-los aí pessoalmente, de preferência olhando aí a vista entre o oceano, São José e a ilha, ou vice-versa. Que Tá maravilha. bom, gente? Certeza. Muito obrigado mesmo. Imagina, o agradecimento é todo nosso. Aí sim, eu estava ansioso para te escutar. A gente acaba nessa vida aí frenética falando pouco, e o podcast é uma oportunidade de a gente ficar aí uma hora focado, tendo uma boa conversa. Sim, a satisfação ela é grande, Caio, e fiquei contente de saber que tu vens uma vez por ano aqui. Agora, Assim, só vai se livrar da gente se tu não falar quando tu vens. Se tu falar se vens, não, vou. vai rolar a vista de São José, vista da Beira-Mar, onde tu quiseres, aí, serás muito bem-vindo, tenha certeza. Pedro, por favor, Perfeito. aí, tuas palavras finais. Beleza. Caio, cara, muito obrigado aí pela conversa, foi esclarecedora demais, foi muito bacana entender toda a tua carreira, tua trajetória, seja na parte do direito, seja nessa parte de especialização na área contábil, a trajetória do CARF. Realmente é muito bacana. Esse comentário final da locomotiva, eu acho que é sensacional também. Obrigado. Eu tô, como falando no começo, ainda acho que estou nos primeiros vagões ali, mas é muito bacana conversar com gente que já percorreu uma trajetória vitoriosa, já está consolidado, porque isso nos dá uma certa calma, assim. É exatamente isso. Quando a gente é novo, a gente tem a sensação de que não caminhou o suficiente ainda, mas que está longe de chegar onde quer, e às vezes é isso que precisa. É calma e continuar dando as tacadas, porque às vezes a gente vai acertando e as coisas vão se desenvolvendo, cara. Realmente, muito obrigado pelo tempo aí, pela conversa, foi muito esclarecedora, muito engrandecedora. Eu realmente saio desse podcast bem, com bons frutos colhidos, cara. Obrigado aí pela oportunidade, André. Foi muito bom ter conhecido um pouco mais desses ativos intangíveis do Caio aí. É isso, eu espero também encontrá-los em outras oportunidades. Quando eu vier a Floripa, se quiser dar um toque aí, a gente vê a vista, a gente Perfeito. toma a cerveja, alguma coisa, tá tudo certo, cara. Valeu, Já comeu obrigado. ostra no sul da Isso, ilha, que também. Ostra, ostra. Não podemos fazer uma propaganda dos restaurantes, mas ostra lá é garantia. Exato. Caipirinha, Não, sem exatamente. É isso aí. totalmente de acordo. Gente, o Boa. prazer é só meu, repito, muito feliz mesmo em ter sido prestigiado por vocês, viu? Obrigado, Caio. Eu me despeço também. O teu exemplo ali, eu voto com o relator, sem voto de qualidade, tá, Caio? Essa aí eu acho que é uma forma que sai unânime nas dicas de carreira. E, e só chamar a atenção do pessoal aí para ficar ligado na Comissão de Direito Tributário da OAB. Nós teremos, dia 30 de abril, o encontro do CARF itinerante. Teremos aí a presença da nossa presidente, a Ana Cláudia Borges de Oliveira, a Mauritânia Mendonça, Denise Madalena Green, vários outros ex-conselheiros que comporão ali. Falaremos um pouco do regimento interno, do CARF, algumas polêmicas de lá de dentro. Teremos o lançamento do livro Curso de Direito Tributário do Solon após o
o evento. Então, para o pessoal que nos ouve aí, ficar bem ligado, dia 30 de abril, no plenário da OAB aqui de Florianópolis, 19 horas, o encontro está marcado para a gente falar um pouquinho mais aí. Muito desse evento, o Pedro aí nos ajudou, então também fica aqui o meu agradecimento. E vamos seguir em frente, pessoal, que a gente se encontre em breve aí. Até um próximo Ativo Intangível. Muito obrigado, Caio. Pedro, até lá. Obrigado, Ion. Forte Valeu, abraço. pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.